dia é comum ouvir falar em participação. Diferentes governos e partidos usam o termo como se todos defendessem a mesma coisa. Mas é preciso deixar claro que a participação popular cidadã e o controle social foram obtidos a partir das lutas dos movimentos sociais e outros setores da sociedade organizados em torno da conquista de direitos e melhores condições de vida. A participação social e popular tem se ampliado também por vontade política de governos democrático-populares. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os princípios de participação da sociedade na elaboração, gestão e controle das políticas públicas, que até então não existiam. A participação cidadã tem sido impulsionada pelo PT à frente de governos e parlamentos. O diálogo entre governo e sociedade marca o que chamamos modo petista de governar desde as primeiras experiências de governos municipais reconhecidas por institucionalizar canais de participação popular e experiências como o orçamento participativo abertos a setores tradicionalmente marginalizados nos processos políticos e sociais. A participação popular cidadã permite que os interesses sociais de todos os atores sociais, marginalizados ou não, se expressem publicamente. Ao se ampliarem os espaços e o alcance da participação, explicitam-se os conflitos de interesse e as negociações e soluções podem ser tratadas assim de forma pública. Para que a participação cidadã e o controle social sejam efetivos, é preciso ter claro que a participação cidadã e o controle social são fundamentais para romper com os privilégios para poucos. Que o exercício da participação cidadã e do controle social favorece a constituição de uma cultura democrática. Que a participação cidadã qualifica as ações de governo e de Estado, desde as políticas setoriais até os processos de planejamento das cidades, de elaboração do plano plurianual e do plano diretor. Que a participação se dá como processo, não como evento. Há algumas condições básicas para implementar políticas de participação cidadã. Vamos apontar aqui algumas com base na experiência de governos democrático-populares. Cabe aos governos democrático-populares implementar instrumentos institucionais de participação como processos de planejamento da cidade, envolvendo PPA, plano diretor e outros planos, conselhos e fóruns. Criar condições para o exercício da participação, tais como adequação de horários e locais de reuniões, divulgação dos procedimentos e das regras de participação, informações explícitas e inteligíveis durante todo o processo, qualificando a participação. Toda a equipe de governo deve ser informada e qualificada para garantir coerência com diretrizes e mecanismos publicamente compromissados. Resgatar o papel das conferências e dos planos deliberados nas 3 esferas de gestão para orientar a relação dos gestores com os conselhos. Encaminhar os conteúdos consolidados nos planos nacionais, estaduais e municipais, elaborados nas respectivas conferências e demais instâncias de participação. Promover atividades de formação sobre as políticas sociais, o funcionamento da administração pública, o papel dos canais de participação e a importância da gestão democrática. Reconhecer o legislativo como um poder autônomo, com o qual o poder executivo deve se relacionar. Vereadores e vereadoras do PT devem acompanhar os debates e dialogar nos canais de participação. Além de ética e politicamente justa, a participação popular cidadã favorece a correlação de forças em favor de políticas transformadoras. Se as políticas e projetos são consistentes, respeitados e apoiados por diferentes sujeitos sociais, o governo tem muito mais força para negociar com o legislativo e os demais setores sociais.
além de possibilitar o encontro de melhores soluções para os problemas da população. A participação também fortalece a concretização do programa de governo e da proposta do mandato parlamentar. Os governos do PT devem estimular e apoiar iniciativas de organização e mobilização da sociedade civil, sempre respeitando a independência dos movimentos sociais, pois é por meio do diálogo, sem temer ou escamotear os conflitos, que se disputa a hegemonia e se conquista apoio e sustentação ao modo petista de governar e de atuação parlamentar. E não esqueça de acessar o portal da escola, onde você pode navegar pelo curso e ter mais informações. enfpt.org.br. Saudações!